Sabe quando a gente pensa numa história inesquecível, tipo a jornada do herói? Ela é como um mapa. Mas quem são os viajantes nesse mapa? São os personagens, e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar em como construir a alma desses viajantes para que eles se tornem figuras vivas, que respiram e que são, no fim das contas, o verdadeiro motor de qualquer boa história. E para começar, nada melhor do que essa frase de um mestre do roteiro, Lajos Zigre. Quando ele diz que o personagem é o destino, o que ele está querendo dizer é algo fundamental, sabe? As grandes histórias, elas não acontecem simplesmente para os personagens. Elas acontecem por causa deles. São as decisões, os medos, as paixões. É isso que costura a trama, fio a fio. E é exatamente aí que muita gente que está começando a escrever tropeça. O foco vai todo pro o que acontece, pra trama, pra ação, e se esquece do mais importante, com quem acontece, ou seja, o personagem. Pensa bem, uma perseguição de carros, por si só, é só um monte de metal se batendo. Agora, quando a gente entende o desespero de quem tá no volante, aí tudo muda. É o personagem que dá peso e significado pra ação. Ok, então como a gente começa a construir essa base? Como a gente dá profundidade para um personagem? A resposta está em três pilares, que são como a fundação que sustenta a alma de um personagem realmente complexo e tridimensional. E esses pilares, de novo, segundo Lajos Zegre, são as três dimensões da vida de qualquer pessoa. Primeiro, a fisiologia, que é o corpo. Depois, a sociologia, que é o mundo ao redor. E, por fim, a psicologia, a mente. Juntas, essas três áreas formam um retrato completo, de dentro para fora, de quem é aquela pessoa. Vamos começar pela fisiologia. E olha, isso aqui não é só para descrever a cor do cabelo ou a altura, tá? É sobre o impacto real que o corpo tem. Um personagem com dor crônica nas costas, por exemplo. Ele olha para uma escada de um jeito completamente diferente de um atleta. As roupas que ele veste, a postura, tudo isso comunica algo. Ele quer se esconder do mundo ou ele quer ser o centro das atenções? O corpo fala. Em seguida, a sociologia. Afinal, ninguém é uma ilha, né? Todo personagem é produto do seu meio. Já onde ele veio? Qual a classe social, a educação? O trabalho que ele tem é algo que ele ama ou é só um fardo para pagar as contas? Como era a família dele? Todas essas forças externas moldam as crenças, o jeito de falar, de agir, tudo. E por último, mas talvez o mais importante, a gente chega na psicologia. Aqui é o lar do conflito interno. É aqui que moram o temperamento, os complexos, as fobias e, principalmente, a chamada falha trágica, aquele defeito de caráter, aquele padrão que sempre sabota o personagem e o impede de ser feliz. É aqui que o drama realmente acontece. Beleza, a gente montou os pilares, a estrutura tá de pé, mas agora a gente precisa achar a rachadura, aquele ponto fraco que define tudo. O roteirista Michael Arnett chama isso de fantasma. É aquele evento específico do passado que continua assombrando o personagem e ditando as regras do seu presente. Funciona assim, ó. O fantasma é a causa e a ferida é o efeito. O fantasma é o trauma, o que aconteceu lá atrás. A ferida é a dor emocional que o personagem carrega até hoje por causa disso. É uma sensação de vergonha, de culpa, de impotência. E é essa ferida que ele vai passar a história inteira tentando, de algum jeito, curar. E para isso não ficar só na teoria, olha só esse exemplo que todo mundo conhece: Batman. Qual é o fantasma dele? O assassinato brutal dos pais na frente dele. E a ferida que isso deixou? Um sentimento avassalador de impotência. Cada noite que ele sai como Batman é uma tentativa desesperada de lutar contra essa ferida, de garantir que ninguém mais se sinta tão impotente quanto ele se sentiu. Mas, claro, um protagonista, por mais incrível que seja, não brilha sozinho. Ele é definido pelas suas relações. A melhor forma de pensar nisso é como uma orquestra. Cada personagem é um instrumento diferente e é o contraste entre eles que cria a música, que cria a harmonia e a desarmonia da história. Olha que interessante. Cada papel narrativo existe para iluminar uma faceta diferente do protagonista. O antagonista, tipo Gus Fring, é a muralha onde a vontade do Walter White bate de frente. Já o contraste, o foil, como Jesse Pinkman, serve para ressaltar as qualidades do Walt por oposição, né? A impulsividade de um contra a frieza do outro. Cada personagem secundário é um espelho que revela algo novo sobre o herói. Então, aqui vai a dica de ouro. Atrito gera drama. Para criar cenas e diálogos que realmente prendem a atenção, a pergunta a se fazer é essa: como um personagem tira o outro da sua zona de conforto? Como ele aperta os botões do outro? Se todo mundo está sempre concordando, a cena morre. O conflito é a alma de uma boa cena.
E agora a gente chega no grande final, no passo que amarra tudo. Como é que a gente conecta todo esse universo interior do personagem com a ação, com a trama lá fora? Como fazer ele ser o motor da história e não só um passageiro? A chave para isso está em entender a diferença entre desejo e necessidade. O desejo é aquilo que o personagem acha que quer. É o objetivo consciente, na superfície. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero me vingar. Já a necessidade é a lição interna, muitas vezes inconsciente, que ele precisa aprender para curar aquela ferida do passado e evoluir de verdade. E é aqui que a mágica acontece. A trama ideal, a história genial não é aleatória. Ela é o pior cenário possível para aquele personagem específico. Ela foi desenhada sob medida para cutucar a ferida dele sem parar. Se ele tem medo de altura, a história vai colocá-lo no topo de um prédio. A trama é o teste de fogo que força o personagem a encarar sua maior fraqueza de frente, para quem sabe conseguir superá-la. E para a gente fechar, uma pérola de sabedoria de outro mestre, Robert McKee. Isso vale para todo mundo, mas especialmente para o vilão. Ninguém é mal só por ser mal, né? Pelo menos não nas boas histórias. Um bom antagonista precisa de uma biografia tão rica quanto a do herói. Ele precisa ter uma justificativa, uma lógica interna. Na cabeça dele, ele é o herói da história. E é isso que o torna um adversário à altura. E eu vou terminar com um desafio. O teste do café. Pensa assim, se desse para sentar e tomar um café com o personagem que está sendo criado, como seria essa conversa? Teria assunto? Ele teria opiniões, manias, histórias para contar? Ou ele ficaria lá, mudo, esperando o roteiro dizer qual era a próxima fala? A resposta para essa pergunta diz tudo: se o que foi criado é só um boneco ou se é uma alma.